Bom, então assim, ó, gente, eu vou até responder essa pergunta. Qual a intensidade adequada para uma pessoa, no HIIT, para uma pessoa obesa? Bom, antes de responder isso, ela tem que passar por um processo de avaliação, né? Entender quanto ela tem de capacidade aeróbica. Segundo, quais são os marcadores, né, de saúde, se ela tem um VO2 acima de 42, se ela tem uma frequência cardíaca de repouso baixa, ou seja, entre 60 e 100 batimentos, se a pressão arterial dela está dentro da normalidade de 120 por 80, né, como está a gordura visceral dela, como está a qualidade do sono, quanto tempo, se ela estava parada, se ela está iniciando. Então, assim, eu não posso expor uma pessoa obesa, né, com VO2 baixo, com nível de estresse alto, que nunca fez exercício e fazer um HIIT. Isso é impossível, isso quer matar a criatura. Ela vai ficar magra, só osso depois de morta. Aí não existe isso, tá bom? Então, assim, HIIT é alta intensidade. Se é alta intensidade, só é direcionado para as pessoas que têm uma capacidade aeróbica boa, ou queiram aumentar a capacidade aeróbica. Mas eu vou repetir, antes de se colocar qualquer pessoa para fazer um HIIT, qualquer atividade de alta intensidade, tem que passar por uma avaliação e perceber e analisar se essa pessoa tem algum fator de risco de desenvolver doença arterial coronariana. Por exemplo, se ela é sedentária, o colesterol está alto, se ela é diabética ou a glicemia está alta, tá? A obesidade, se fuma, né? Todos esses fatores têm que ser abordados e analisados para ver se ela está em condições de começar um trabalho do HIIT ou de qualquer intensidade. Tenham um cuidado com relação a isso. Por isso é necessário, inclusive uma das perguntas foram essa, de qual a importância da avaliação. A avaliação é que vai dar o norte para a gente entender como funciona aquele indivíduo, como está, se está dentro ou fora dos parâmetros de normalidade. Se não tiver, a gente coloca dentro dos parâmetros para trabalhar uma performance maior. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: imagine o corpo humano como se fosse um carro, por exemplo. Ok? Se é um carro, se tiver faltando uma peça que não está funcionando, a gente troca a peça e põe ele para funcionar. No nosso caso, o corpo humano, a gente tem que ver o que é que está fora. Para o corpo humano funcionar bem, ele tem que estar dentro das variáveis hemodinâmicas corretas. Ou seja, o VO2 dele tem que estar bem, a frequência de repouso dentro da normalidade, pressão arterial, a qualidade do sono, né? Ou seja, se essa pessoa ela é ativa. Então, todos esses parâmetros, uma máquina para funcionar bem tem que estar toda ela regulada. Então, a gente primeiro regula o indivíduo para depois pensar em alta intensidade ou performance, senão não vai reagir. Então, a importância da avaliação é exatamente essa: fazer com que a gente tenha o perfil desse aluno, como se encontra para a gente ali, e traçar metas e programas de treinamento para chegar ao objetivo, sempre passando pela correção, organizando as funções dele, colocando dentro do padrão da normalidade. Sem isso não tem como prescrever nada. Show de bola. Certo? Teve aqui Hernani Nanini. Qual a faixa etária que a criança pode praticar atividades físicas? Qual a faixa etária que a criança pode praticar atividade Vai física? responder mais essa que a gente Desde que ela possa andar, ou até nem andar. Eu fiz atividade física, né? E não exercício, porque tem que ter controle, as 6 funções, os 6 parâmetros, né, que a gente tem que dizer: modalidade, gasto calórico, intensidade, duração, frequência semanal e progressão, né? Esses são os fatores principais de uma prescrição sistemática, ou seja, exercício físico. Mas atividade física com qualquer idade. Atividade física eu fiz com minha filha quando estava pequena, já fazia antes do banho, já fazia alongamentos, já fazia atividade física. Ela já mexia com os braços. Então, não tem idade. A idade é a partir do momento que ela se sinta bem. Agora, qualquer criança, ou como qualquer ser humano, tem que passar por um processo de avaliação. Aliás, se recomenda hoje começar a fazer exercício físico, que é diferente de atividade física, como eu já falei, né? Quanto mais cedo, melhor, para educar e colocar essa criança num ambiente fisiológico ativo. Ou seja, se você deixa essa criança hoje com os recursos que tem de tecnologia, tablet, iPhone, televisão, ou seja, você está promovendo o sedentarismo. Então, qual é a ideia? É pegar essa pessoa e começar a ativar desde cedo.
Ela pode continuar brincando, mas ela precisa se exercitar. Antigamente a gente não tinha esses recursos, a gente via na rua brincando, jogando bola, né, queimado, né, ou seja, as brincadeiras de se esconder eram brincadeiras que davam ao organismo uma capacidade de condicionamento melhor do que os meninos de hoje. Então, faixa etária, desde quando nasceu, já começou a respirar, andar, se mexer, já pode fazer. Uma pergunta sobre o tema, né? Prescrição de treinamento para mulheres. Se a mulher não menstrua, essa periodização, né, em cima do ciclo não se encaixa? Então, vamos ver. Aqui a primeira pergunta é o seguinte, em relação à mulher que não menstrua, né, como é que fica essa periodização, a programação? Bom, eu falei para vocês assim, ó, só para revisando, né, que eu disse, pegando um ciclo de 28, como eu já esclareci várias vezes, inclusive no canal tem lá, do primeiro até o quinto dia, o que está passando? Ela está menstruando, certo? Então ela está perdendo hemoglobina. Se ela está perdendo hemoglobina, ela está perdendo a capacidade de transporte dentro do corpo dela, de transportar oxigênio e CO2. A partir do momento que ela cai, ali a partir do quinto dia, o próprio organismo vai promover uma supercompensação de hemoglobina. E a partir desse momento, ela está preparada para atividades com mais intensidade. De acordo com a avaliação, se ela precisar aumentar o VO2, eu posso trabalhar na via glicolítica que eu falei, que eu vou repetir aqui. Ou seja, com intensidade mais alta. Se ela quer emagrecer, eu vou fazer atividade na via aeróbia lipolítica, na via de queima de gordura. Ok? Mas aí a gente observa, do quinto dia até o 20º dia, que a gente vai separar isso aqui, porque a partir daí, os estrogênios, ou estradiol, o estriol, ele vai colocá-la no ambiente anabólico mais favorável. Ou seja, ela vai estar muito mais disposta, vai frequentar mais a academia e ela está numa supercompensação de hemoglobina. Além disso, tem a entrada do nosso hormônio que nós chamamos de a testosterona. Então, a testosterona e mais o estriol. O que é que vai acontecer? Vai dar a condição dela de anabolizar mais rápido. Ou seja, se eu entrar com treinamento de força para cá, melhor ambiente do 10º dia até o 20º, entra com treinamento de força. E se caso ela tenha necessidade, se o objetivo da avaliação for emagrecer, nos dias intercalados eu posso trabalhar via aeróbia lipolítica. Certo? A partir do 20º dia, como eu já tinha falado, a curva do estrogênio começa a cair e a curva da progesterona começa a aumentar. Com isso vai aumentar o quê? A retenção hídrica, aí vem as dores, aí vai vir os tipos da TPM a partir do 23º dia, que pode ser ansiosa, apressada, agitada, com instabilidade de humor e agressiva, né? Tipo C, compulsões por alimentos, especialmente por chocolate, a depressiva, a hídrica, que é a próxima, concorrência de inchaços, os seios doloridos, dores musculares, dor de cabeça, dor de tudo. E eu falei também que isso viria misturado, que tinha até uma pergunta sobre isso. Nunca vem um só. Como eu prescrevo para essa pessoa? Eu tenho que entender o seguinte, eu coloquei bem esse detalhe, que em que período? Do 20º ao 28º dia, ela era o período que ela estava mais prejudicada. Torna-se necessário realizar exercícios de baixa intensidade e menores volumes, porque ela não está disposta para isso, ela está entrando num catabolismo fisiológico. Bom, o objetivo é melhorar suas funções fisiológicas, promovendo um mínimo de estresse durante o exercício. É reduzir intensidade e reduzir volume de treino. E aí, mais uma vez, eu coloquei como resumo para você entender, né, de que o período que ela melhora, do 1º ao 4º dia, 70% das mulheres têm um desempenho igual ou melhor. Mas os outros 30% não acontece assim, isso é uma média. Então, do 5º ao 16º, que é o pós-menstrual, né, ela tem o melhor ou igual, o melhor desempenho. Aí a gente vem para o 17º ao 22º, que é o intermenstrual, que vai caindo. Ó, vai caindo, ele vai caindo. Mas do 23º ao 28º é onde ele vai ter o menor rendimento. Então eu posso trabalhar do 5º até o 22º dia e eu tenho um maior rendimento para ela, podendo chegar até dentro do 1º dia do ciclo. E aí eu coloquei isso aqui. E a pergunta é exatamente sobre isso. Uma mulher que não
não menstrua. Essa periodização acima do ciclo. É o ciclo normal. Ou seja, se ela não menstrua, ela não vai passar por ciclos, ela não vai passar pelo período menos fértil, período fértil, ovulação, período menstrual. Então é o ciclo normal com ela. Se ela aparecer dentro dessa situação algum sintoma, por exemplo, agressiva, irritada, ela vai falar para você no dia a dia. Então eu procuro regular com atividade um pouco mais baixa. Dependendo do objetivo, eu reduzo. Se for o VO2, eu reduzo a intensidade. E se for o treinamento de força, eu vou reduzir o volume, o número de exercícios. Porque o objetivo é deixar ela sempre disposta. Tá? Então, com relação, se não menstrua, tranquilo, segue igual como se faz treinando com um homem. Outra, meu amigo. Segunda pergunta? Isso. Vamos lá. Mulher com hipo então, não aumenta VO2 medindo pelo polar? Então, isso é uma dúvida. Ó. A pergunta é o seguinte: uma mulher que tem hipotireoidismo, por isso nós temos duas situações aí: mulher e que tem hipotireoidismo. Faltou ela me dizer qual é a faixa etária. Faltou me dizer se menstrua ou se não menstrua, se está na TPM, se não está na TPM ou se está na menopausa. Então eu fico sem muita informação, mas vamos lá. A mulher que tem hipo, ou qualquer pessoa que tem hipo, aumenta o VO2 sim. Basta saber trabalhar, só que vai aumentar mais lentamente do que uma pessoa normal. Não sei se vocês sabem, a maioria, o hipo é uma deficiência da produção do hormônio da tireoide. Ou seja, a tetriodotironina ou a tiroxina, que é convertida em triodotironina, é ativado e ativa todo o metabolismo. E quando a gente fala ativar o metabolismo, é exatamente fazer o quê? Responder mais rápido ao exercício ou mais lentamente ao exercício de acordo com esse metabolismo. Se o metabolismo ele está regulado, está acelerado, ele vai responder. Você fez um treinamento, vai responder rapidamente a recuperação mais rápida e conforme também o ganho mais rápido. Essas são as coisas. Se o metabolismo é ligeiramente mais lento, a primeira coisa que tem que ser feita é o médico para ele regular esse medicamento. Regulou o medicamento, a gente começa a trabalhar. Agora, para quem tem hipo, independente de homem, de mulher, qual é a ideia? Já que a gente já sabe que mesmo usando o medicamento, esse medicamento ainda não vai fazer a função que Deus criou para a gente, que é perfeito, sempre vai ficar faltando alguma coisa. O que é que eu recomendo a vocês? Todo e qualquer trabalho que vocês fizerem, façam de modo a que esse corpo aumente o metabolismo. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho aeróbico ou faz um treinamento de força, o treinamento de força vai gerar um aumento do metabolismo maior do que o trabalho aeróbico. Agora, se eu só tenho que fazer um trabalho aeróbico, se eu tenho uma intensidade maior ou intensidade mais baixa, uma intensidade maior para ganho de capacidade aeróbica é mais rápido. Então, assim, se eu tiver que fazer um trabalho aeróbico e tiver que andar numa esteira ou pedalar numa bicicleta ou fazer esse trabalho aeróbico em cima de, ou seja, como um circuito aeróbio, então, para efeito de alteração de melhora do metabolismo, o circuito aeróbio é melhor do que você botar um indivíduo para andar na esteira ou na bicicleta. Agora, entenda que o circuito aeróbio ele tem que ter monitorado. E é diferente do circuito anaeróbio lático. Né? Isso lá na certificação a gente coloca, mostra como é que funciona e vê a diferença. Então tem que saber o que é um circuito aeróbio e o que é um circuito anaeróbio lático. Moema adicionou informação, 55 anos para esse caso aí, na menopausa. Não, Moema, 55 anos na menopausa. Moema adicionou essa informação. Sim. O que você falou sobre as informações, ela disse. A mulher Sim. com 55 anos na menopausa, entendeu? Com hipo. É Moema, né? Moema, então, isso para você, ó. Você ficar bem pra caramba, tirar celulite, flacidez, você faz o seguinte, você pede para seu personal, né, trabalhar durante, você tem 5 dias na semana para fazer exercício, disponível. Desses 5 dias, 3 deles você procura trabalhar força. Por que força? Porque força vai estimular um pouco mais do seu estrogênio, a força vai recuperar um pouco mais da sua massa muscular, vai aumentar seu metabolismo, que para o hipo é fundamental, e vai reduzir mais rápido o percentual de gordura. Não pode deixar, Moema, de fazer o trabalho na via aeróbia lipolítica, para poder reduzir principalmente gordura visceral. Fale para ele, se ele não fizer isso, você troca. Show. Pode ir para a terceira?
Vamos lá. O que muda no treinamento e na dieta quando a mulher está amamentando? Pronto. O que muda no treinamento e na dieta quando a mulher está amamentando? Eu já falei no resumo que eu fiz sobre essa, de uma pergunta parecida que eu gravei, mas eu vou responder. Primeiro você tem que entender o seguinte: a prioridade é da criança, ok? Então, o que eu posso fazer para treinar, eu não, a minha aluna treinar amamentando sem prejuízo da criança? Quando a gente faz qualquer atividade, quero esclarecer isso para vocês, bastou contrair, eu tenho liberação do ácido lático. Quanto maior a intensidade do exercício, mais ácido lático é liberado. Quanto maior a duração, também mais ácido lático é liberado. E o que isso tem a ver com o bebê? Tem a ver que quando se faz a gestante, a grávida, estiver amamentando, se ela fizer um trabalho e for amamentar, o leite vai ficar mais ácido. Então ele vai provocar cólica no bebê e ninguém quer que a criança sofra. Eu recomendei até da outra vez de que se tirasse o leite, colocasse na geladeira, ia treinar e tirasse aquele leite por um tempo até passar mais ou menos acima de 8 horas para voltar a amamentar normal, sem comprometimento desse leite ficar mais ácido e ela está ter cólica na criança. Agora, com relação ao alimento, normal, o que vai variar é o treinamento. Qual é o objetivo dela? É reduzir gordura, trabalhar na via lipolítica. O objetivo é aquela manteiga que for flácida, força pura. E aí eu posso trabalhar em dias alternados, levando em conta sempre que essa mulher, ela precisa priorizar o bebê dela. Manda, meu diretor. Vamos lá. Diga. Alongamento antes ou depois do treino de força? Então, hoje eu falei com um grande amigo meu, Dr. Abdallah Anchor Júnior, uma das maiores referências nesse trabalho de alongamento e pesquisa. Eu acho que hoje, na América do Sul, se não for o primeiro, é um dos primeiros, com muita propriedade. Bati um papo com ele de manhã e até conversei com ele. Rapaz, tem uma pergunta aqui que eu vou lançar. Você que conhece um pouquinho aí dessa área, brincando com ele, e disse, é antes ou depois? Ele me respondeu assim, a gente precisa sentar pelo menos aí umas 40 horas para a gente conversar a respeito disso. Então, como todo dia doutor, ele quer fundamentar tudo, organizar, fundamentado ele já tem, passar para isso. Aí eu disse, então é melhor nós sentarmos e conversarmos tomando um Blue Label, para a gente ficar com as ideias mais claras. Mas então, é um tema um pouco, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo, se você quiser informação precisa, é referente ao que você vai fazer depois, ou antes. Então assim, em resumo, eu não posso fazer um trabalho, uma sessão de exercício de flexibilidade antes de começar um treinamento de força. Eu tenho que fazer um aquecimento, e aí eu vou pensar pelas fases do aquecimento. Primeiro, eliminação da viscosidade sanguínea. O que é isso? Fazer com que o meu sangue seja reoxigenado, a sair do repouso para a fase de treinamento. Então o que é que eu faço? Eu ando, eu pedalo, ou seja, eu aumento a minha circulação, eu reoxigeno, subo a minha frequência cardíaca. Segunda etapa, lubrificação das articulações. Como é lubrificar? Colocar o WD, o silicone? Não. Movimentos circulares para estimular as bolsas sinoviais. Terceira etapa, aí é que entra os alongamentos, mas são alongamentos simples, só para ver a amplitude articular, né? Para poder a gente preparar e também distensionar alguns músculos, para a gente iniciar o trabalho. Não aquele alongamento que a gente tem que passar, uma sessão de treinamento, uma sessão só para alongamento. Isso é fora, faz parte do aquecimento. Terceira ou quarta parte, estimular a via que você vai trabalhar, a via metabólica ou o sistema energético, né? Quarto, os educativos, o quinto, os educativos. Se você for fazer um aquecimento para o vôlei, aqueles educativos, manchete, né, toque, cortada. Se for fazer no futebol, aquele chute, cruzamento. Se for fazer um treinamento aeróbico, uma corrida, aquele exercício educativo de corrida, certo? Ou seja, são esses educativos. Então essa sequência fisiológica
de um aquecimento que, até por essa pergunta, é interessante, porque muitas vezes eu pergunto em sala, como é que aquece? A primeira coisa que se fala é, vou alongar. Não, é a terceira etapa. Então a gente tem que seguir uma sequência. Para que serve o aquecimento? Colocar o corpo, sair do repouso em uma condição ótima para iniciar o treinamento. E após o treinamento, eu posso fazer, depois do treinamento de força, o alongamento? Muito pouco, é só recuperar. Eu prefiro e eu sugiro que você faça um treinamento aeróbico numa via lipolítica de 5, 10 minutos para te ajudar a retirar os metabólitos que ficaram ali do treinamento. Show de bola. Pergunta que surgiu aqui agora, na live. Vai. Que é qual o número mínimo de séries de uma sessão de treinamento de força? Bom, boa pergunta. Treinamento. O número mínimo de séries que vocês estão falando para um treinamento de força, bom, precisa saber qual tipo de força você está trabalhando. Então vamos lá. Se eu quero fazer força dinâmica, hipertrófica, é isso que você está querendo saber? Sinalize para mim. Se for para hipertrofia, vou explicar isso aí. Se for para resistência, é diferente. Se for para força pura, é diferente. Sinaliza para mim. É para força dinâmica, hipertrofia? Pronto, quando ele sinalizar aqui, eu coloco para você. Sim. Mais um que surgiu aqui, vamos? Então vamos lá. Então, força e hipertrofia é o seguinte. Eu tenho que entender que a via anaeróbia lática e o intervalo de recuperação entre uma série e outra é de 1/2. O que significa 1/2? Eu marco o tempo. Se eu for fazer a flexão do cotovelo, primeiro eu tenho que colocar na força dinâmica uma carga que recrute maior quantidade de fibra do tipo 2A, que é a fibra que mais hipertrofia. Então eu tenho lá 60% a 85% no RM. Número de repetições, aí eu vou no que eu vou falar para você, o que é o correto. Está trabalhando dentro da fisiologia. Coloquei uma carga entre 60% e 70%, 85% de um máximo e peço para o meu aluno fazer o maior número de repetições possíveis daquela primeira vez. Vamos imaginar que ele tenha feito 18 repetições, né? Por ele ter ido até a exaustão na primeira etapa, os estudos mostram, o de Brisk principalmente, que vai ter uma queda de 25% a 30% no número de repetições. Então quando ele chegar, por exemplo, 18%, 30%, vai cair em quase 3 repetições. Então a segunda série dele, ele já não consegue fazer mais do que 15 repetições. Vai cair mais 30%. Então quando ele termina o número de 7, quando ele tiver sem condições de fazer, ou seja, vai cair abaixo de 6%, 6 repetições a série dele, tá? Por quê? Respeitando o intervalo 1/2. Então dizer para você qual o menor número de séries fica difícil, porque vai depender do grau de treinabilidade, vai depender de como o condicionamento dessa pessoa, né? Se essa pessoa é treinada, se não é treinada, se o VO2 dela acima de 45, 50 mililitros, para fazer com que essa recuperação seja mais rápida. Porque não pense que só com o músculo trabalha. Se eu faço força, você entra em déficit de oxigênio, a sua frequência cardíaca vai compensar depois. Ele botou aqui força dinâmica. Se eu fizer em 30 segundos, eu descanso em 1 minuto. Isso. Se você fizer, por exemplo, olha lá, pegou lá, fez o agachamento, fez até o máximo 18 repetições e marcou lá 30 segundos, eu vou ter que descansar 2 vezes isso, 1 minuto. E aí você vai perceber que você não vai conseguir mais fazer 18. O que você pode estar pensando, e algumas pessoas devem estar pensando aí, pô, mas 18 não é parâmetro de força dinâmica, o professor me ensinou que é 6/12. Não, 6/12 é uma média, onde se mais obteve aquela intenção. Mas o músculo não sabe contar, né? Preste atenção, ele não sabe contar, ele só entende de tensão nele por determinado tempo. E isso vai depender muito. Então, se eu disser que é 6/12 para todo mundo, significa que todo mundo nasceu igual, com o mesmo número de fibra, com o mesmo condicionamento. Aí é passado. Então, você tem que ir até a exaustão e fazer o seu volume total para cada exercício. E o intervalo 1/2. Baladã disse que o mestre está perfeito. Baladã, você me enche de Recuperação orgulho. ativa, Hein? Ele falou recuperação ativa, o mestre está perfeito. Aí, Baladã, deixa eu te falar, tem uma pergunta de um amigo seu aí, um aluno seu, porque eu vou responder no final. E eu quero que você fique
presente para você ouvir essa resposta. Né? Porque eu vi um baladãozinho quando começou lá na Estácio, mas a gente responde. Não tem importância. Mais um beijo para você, meu querido. Quinta aqui. Porque muitos profissionais não dão importância de avaliar para prescrever. Então, porque muitos profissionais não dão muita importância à avaliação para prescrever? Bom, eu acho que porque eles não sabem. Porque para você ser um avaliador, antes de mais nada, Baladão sabe disso, quanto ele sofreu no início, que eu estava orientando ele para ser esse brilhante profissional que é hoje. Eu tenho que saber fisiologia. Se eu não sei fisiologia humana e do exercício, eu não sei avaliar. Para medir uma coisa, medir um braço, medir uma perna, medir um percentual de gordura, uma coisa. Entender a resposta que dá, por exemplo, se eu medir a circunferência de cintura, o que acontece? O que eu estou querendo com aquela informação? Para ver se dá numa calça, se está... Não, para ver o risco de desenvolver doença da síndrome metabólica, com aquela gordura visceral. E aí nós temos, circunferência de cintura, nós temos perímetro de cintura e quadril, como está distribuída essa gordura, leva um monte de informação. Então, assim, só para dar um gostinho ainda mais, se um homem acumula gordura na região abdominal, é normal o cara ter testosterona. São 2 hormônios que favorecem aumentar a gordura na região abdominal visceral, tanto para o homem quanto para a mulher. No homem é testosterona e cortisol, estresse. E na mulher, cortisol. Se a mulher está estressada e aí ela começa a acumular gordura central, e se ela diminuiu a taxa de estrogênio dela, por exemplo, na menopausa, ela vai acumular gordura central. Certo? Então, quando eu faço uma avaliação, ele vai me dar um norte, como está, qual o risco de desenvolver doenças, né, como câncer, diabetes, hipertensão, né, como está a qualidade do sono, porque se ela não estiver dormindo bem, não estiver sonhando colorido, não vai ter os processos anabólicos de construção durante o sono. Vai acordar cansada, com excesso de cortisol, e vai fazer catabolismo proteico. Olha a cascata. Catabolismo proteico, perda de massa magra, diminui o metabolismo, vai sobrar energia durante o dia e vai engordar com facilidade. Então eu preciso avaliar. Quem não avalia é porque realmente não está fazendo um trabalho de qualidade. Aí vai deixar de fazer fisiologia para fazer a feitiçaria. Quem não avalia, pode gostar ou não, está fazendo feitiçaria. Quem avalia, está fazendo fisiologia. Eu ainda vejo professores assim, fulano, avalia de condão, o feiticeiro faz assim, eu acho que você deve ter aí uns 32% de gordura, e aí ele joga a segunda mágica, vou transformar sua gordura em músculo. Pô, aí ele virou um completo feiticeiro, porque gordura não transforma em músculo. Impossível isso. É um tecido diferente. Responder mais uma para a gente pegar a última. Vamos lá. Qual a relevância, essa pergunta de Nelson Personal. Nelson do Tocantins. Qual a relevância exercício monitorado na zona lipolítica para o aumento da melatonina e o sono REM, o sono colorido? Nelson, está um pouco confuso, mas a gente vai tentar entender o seguinte. Repita. Hein? Repita. Repita aí. Qual a relevância exercício monitorado na zona lipolítica para o aumento da melatonina e o sono REM? Sono REM. O Nelson está perguntando qual a importância do treinamento na via lipolítica para o aumento da melatonina e para o sono REM, o sono de qualidade, o sono colorido. Vamos tentar organizar um pouquinho essa pergunta do Nelson. Nelson, assim, vou resumir para quem também não fez a certificação, que não domina toda essa fisiologia que você domina um pouquinho, né? Mas eu vou falar o seguinte, para todo mundo entender, antes de dormir, teu corpo tem que estar já quase recuperado, porque se ele não estiver recuperado, ele vai ter um sono irregular. Eu fiz um treinamento, por exemplo, à tarde ou à noite antes de dormir. Eu tenho que fazer o desaquecimento, eu tenho que fazer uma alimentação adequada, para que ele entre e não trabalhe para poder recuperar. Então ele recupera antes e dorme. Ele tem que dormir pelo menos, Nelson, antes das 10 horas. Por quê? O pico do GH, que é o hormônio que vai estimular a somatomedina GF1, que vai passar pelo processo de reparação,
e reconstrução, ele esteja em alta. Para ele estar em alta, o pico do GH é a partir das 23 horas da noite. Para ele pegar, você dorme às 10, ele atinge, ele entra, começa a dormir, vai entrar em sono profundo, vai entrar no sono REM, que dura mais por volta de uns 40 minutos, e por volta disso ele tem o processo, o pico do GH. E o GH, ele é um hormônio de dupla função, ele é um restaurador e um queimador de gordura. Então, a melatonina, ela favorece ao processo de ganho de massa muscular, porque ele é um hormônio circadiano. Se ele não dorme, se ele não está no período de recuperação, não vai ser potencializado. Quando você faz trabalho aeróbico na via lipolítica, o que é que você manda de informação para o corpo do indivíduo? Você diz assim, ó, cérebro, que você utiliza glicose e está estressado, trabalhando muito, eu não vou usar só a glicose, eu vou usar a gordura que tem aqui para fabricar ATP, para poder você fazer os exercícios e realizar tarefas do dia a dia, ok? O cérebro entende que não está sendo ameaçado com relação ao alimento dele, que é a glicose. Então ele diz, cortisol, você que está aí como mecanismo de defesa, que faz proteólise, né, para gerar mais energia, para mim, não vou precisar, porque não vou mexer com a minha glicose. Então ele sai o cortisol de circulação, ele baixa a sua secreção. Cortisol e GH são hormônios antagonistas. Quando o cortisol diminui, o corpo diminui a secreção do cortisol, GH aparece. E GH aparece, vai entrar no sono REM, vai potencializar melatonina, vai potencializar a queima de gordura e vai recuperar. Certo? Então, treina, como é que eu faço uma pessoa dormir? Fazendo treinamentos aeróbicos na via lipolítica. E eu garanto para você, se fizer treinamento com qualquer aluno irritado, qualquer aluno que tem insônia, em 4, 5 dias, no máximo, ele está entrando no sono profundo. Treinamento aeróbico na via lipolítica. Aí transforma o ambiente dele, que está catabólico, para um ambiente anabólico. Aí tem que bater palma, porque aí eu conheço um pouquinho. Show de bola. Vamos para outra? Vai, tem alguém perguntando mais aí? Tem mais uma. Tá gostando aí, Baladã? Tô no padrão? Pergunta pro pessoal se tá gostando. Estão gostando aí? Eu tô falando muito rápido? Ou como é que tá? Vai interagir. Quem estiver gostando da live. Né? Quem estiver gostando, interage aí. Não, vamos embora, vou tomar uma gelada ali, pronto. Dá um coraçãozinho aí. É? Manda um coraçãozinho aí. Mande corações aí, Quem vá. tá porque- gostando, manda Tá coração. gostando ou não? Manda coração. Manda aí coração, já que você não quer perguntar. Estão gostando? Ah, Os corações não estão vindo mais não, é? muito bom. Tá bom? Chuva de coração meu pra você. É mesmo? Bote aí. Tá ótimo, mestre. Gustavo Biasi. Gustavo! Gustavo, beijo aí pra Rita você, meu Pérez, querido, de São André Paulo. Damasceno, Manda um abraço pro Maurício. Nelson Personal, esse é meu mestre. Aprendi muito com esse cara. Vamos pra sexta? Vamos pra sexta. É a última pergunta, não? Essa na verdade são uma sequência. Tem uma sequência, Vamos né? as últimas perguntas. Quando eu vejo esse cara aqui, eu me lembro do Baladã. Vamos lá. Vamos lá. O senhor fala que no 16º dia em diante é ótimo para a queima de gordura. Certo. Entretanto, o senhor coloca para trabalhar em via lipolítica. Peraí. O senhor fala, essa é a pergunta aí interessante, ó. O senhor fala que a partir do 16º dia em diante É ótimo para a queima de gordura. é ótima para a queima de gordura, ó. Vamos lá. Hora da perda de gordura. Entretanto, o senhor coloca para trabalhar em via lipolítica. Então, entretanto, o senhor coloca para trabalhar na via lipolítica, correto. Se é para queimar gordura, é isso aí. Pergunto. Para queimar mais gordura, não seria melhor eu trabalhar na via glicolítica lática? Então, para queimar dentro desse- gordura, não é melhor trabalhar ao invés da glicolítica lática? Eu vou explicar tudo isso. Então eu vou aqui, para poder chegar aqui, foi que eu pedi para vocês sobre o treinamento concorrente, né? No treinamento concorrente que eu falei sobre vias metabólicas. Então eu tenho aqui, ó, metabolismo energético. Para que servem as vias? As vias metabólicas é transformar macronutrientes em energia. Que energia que eu estou falando? ATP, e fosfato de adenosina. E aí eu falei também para que serve? Contração muscular. Lógico, quando eu contraio, quando eu faço esforço, eu quebro uma ligação do fosfato com a adenosina, gera energia.
para relaxar o músculo, a mesma coisa. Então isso vai ficar o tempo todo, ó, sendo refeito. Aí o segredo para a gente prescrever é entender isso aí, vias metabólicas. E aí eu expliquei que existiam duas vias anaeróbias e uma via aeróbica. As duas anaeróbias eu tenho a lática e tenho a alática. E aí quando a gente fala assim, ó, com ausência de oxigênio, na realidade tem muito preciosismo disso, não vai existir nada com ausência, é um déficit, é força de expressão. Não é que a gente não pode ficar sem oxigênio, as células morrem, sem oxigênio e glicose. Mas na literatura se fala assim, sem oxigênio. Então assim, eu quero até dar um parêntese aí, dentro dessa resposta, que ela é bastante interessante, e eu quero ampliar essa resposta, eu vou falar até do mTOR, eu vou falar da MK, certo? Então a gente precisa entender o seguinte, eu estou aqui no intuito de cada vez mais colaborar com a profissão que eu mais amo, que é a educação física. E estou me dispondo o meu tempo para dar informação, passar informação para que vocês melhorem o trabalho. E aí eu vou deixar um recado para aquelas pessoas que não procuram aprender e não abrir a cabeça e aceitar o aprendizado. Que às vezes vem para uma live, ou às vezes vai para uma faculdade, uma palestra, para sangrar o professor. Porque se acha o rei da cocada preta. Tem que aprender um pouquinho mais e fundamentar para analisar. Então a proposta aqui é trocar informação. É isso que vocês estão falando, uma pergunta que estão vindo para mim, interessante, porque é dúvida para os outros. Então essa é a função. Outra coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, eu sou um profissional que eu trabalho com saúde. A minha educação é a educação da saúde, educação física da saúde. É o que vai trazer a longevidade. Não é? De 75 a 89 anos a longevidade. E com isso vem as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Por isso que eu trabalho em saúde. A minha educação física que eu vejo é para curar as pessoas, prevenir doenças e promover uma longevidade. Eu não trabalho com performance. Raramente eu trabalho com performance. É só um caso bem específico, um atleta que precisar. Mas porque performance só leva a lesão. Alto rendimento só leva a lesão. Então a ideia é exatamente colocar a saúde. E as minhas lives vão ser direcionadas a uma educação física do presente e do futuro, que salva vidas. Essa é a proposta da educação física. Eu não fiz educação física só, fiz fisioterapia, estou terminando nutrição e sou fisiologista. Então eu sei o que é bom para o corpo. Então vamos lá, ó. Preste atenção. A anaeróbia lática, a lática é que não tem o produto final nem lactato, ou seja, ele se refaz com a creatina fosfato. Alta intensidade, certo? Então, via anaeróbia lática. Lática é a quebra da glicose, certo? E não vou nem dizer mais ausência, eu vou dizer assim, num déficit muito grande de oxigênio, né? Um preciosismo, que vai liberar, vai sair o ácido lático, ok? Que é um vasodilatador. Então veja bem, é uma glicose que é um combustível, não é gordura, é glicose, no déficit do oxigênio vai gerar o ácido lático, tudo bem? Gravaram isso. Então vamos lá. O ácido lático, ele é removido mais facilmente e ajuda na remoção quando eu faço trabalhos aeróbicos com intensidade baixa, para poder reduzir esse lactato, esse metabólico. Porque se eu tiver com ácido lático, se eu tiver com esse processo metabólico, por mais tempo eu catabolizo, porque o corpo vai gastar energia para poder remover isso. Agora, por outro lado, o ácido lático é importantíssimo para ganho de massa magra. Sabe por quê? Quando o ácido lático ele é aumentado por contração muscular, ele estimula as células de Leydig no testículo a produzir mais testosterona. E é por isso que com treinamento de força dinâmica, quando eu faço, eu estou na via anaeróbia lática. É por isso que eu tenho uma secreção de testosterona para recuperar. Mas nesse período também, quando eu faço sessão de treinamento de força, eu quebro, eu destruo, eu provoco lesões. E se eu provoco lesões, aumenta a concentração do hormônio chamado cortisol, e que ele é um catabólico, é o contrário da testosterona. Então hoje se passa uma melhor forma de ganhar massa magra,
ou melhorar o metabolismo nesse sentido, é exatamente manter um ambiente mais anabólico que catabólico. O que é que eu quero dizer com isso? Mais testosterona do que cortisol naquele momento. Ok? Então assim, porque se eu tenho mais cortisol, eu fico mais catabólico. Se eu tenho mais testosterona, meu ambiente fica mais anabólico. Testosterona estimula GH estimula somatoma-medina e GF1 e os processos de recuperação vão acontecer. Mas vamos lá a resposta. Né? Eu estou fazendo essa resposta para que vocês entendam de que não é uma coisa tão simples. Então a gente pensa o seguinte, se eu quero queimar gordura naquela fase em que a mulher está mais comprometida, ó, que essa é a questão, e uma excelente pergunta, né? Por isso que eu deixei para a gente responder, tá vendo? O 16º é propício, porque a partir do 23º dia, ela está comprometida, ela está com retenção hídrica, a taxa de estrogênio caiu, ela está num ambiente mais catabólico do que anabólico. Aí eu vou colocar uma intensidade mais alta, não dá, eu vou perder massa magra, certo? Foi por isso que a gente falou sobre isso. Agora, para a gente entender um pouquinho mais, vamos revisar um pouquinho mais essas vias. A via aeróbia, já na oxidativa, eu tenho 3 substratos. Eu tenho mesmo a glicólise, a proteólise e a lipólise. Eu posso gerar ATP desses três substratos. O que é concorrente metabolicamente é quando eu faço força dinâmica via anaeróbia lática e faço um trabalho aeróbio de alta intensidade utilizando glicose. Eu vou catabolizar, porque a gente não tem uma capacidade de armazenar tanto glicose e glicogênio. O nosso corpo tem uma capacidade de armazenar gordura. E quando eu me desgasto, quando eu quebro, quando eu baixo meus tanques de glicogênio, o próprio organismo, o mecanismo de defesa vai fazer uma autofagia, ele vai quebrar mais tecido muscular. E eu não vou crescer, não vou manter meu metabolismo, certo? Então por isso que eu falei sobre treinamento concorrente. E aí falei também sobre isso. Lipolítica é queima. A gordura ela queima e ela é utilizada mais quando eu tenho uma quantidade de oxigênio bem grande. Quanto maior a quantidade de oxigênio, mais eu tenho combustível para queimar. E essa quantidade ela aumentar de oxigênio aqui, se eu tiver com intensidade baixa. Se eu tiver com intensidade alta, diminuir. Olha aqui, diminuir a quantidade de oxigênio para queimar. Se eu faço uma intensidade baixa, eu tenho mais oxigênio sobrando para ajudar na reação na via lipolítica. Então, eu repito, naquela condição, se eu estou pensando em aumentar metabolismo, que já está comprometido, porque está na fase catabólica, que é do 23º dia ao 28º, eu começo com a via aeróbia lipolítica, eu vou dar um conforto melhor para ela. E aqui, ó, falei também, ó, glicolite, alta performance, influenciam, não sou eu que estou dizendo, American Core. Agora, essa camada de oxigênio que eu tenho aqui é que vai me dar o norte. Se eu estiver fazendo força dinâmica via anaeróbia lática com substrato glicose, eu não devo fazer treinamento na via glicolítica, que é o mesmo substrato. Aí eu catabolizo, aí se torna concorrente. Eu posso fazer o via aeróbia lipolítica após o treinamento, como eu já expliquei, de força, até porque vai ajudar bastante a remoção desses metabólicos. Eu vou chegar mais fácil à minha recuperação, mas não é só o exercício, né? Então isso foi o que a gente falou. E aqui, ó, esse gráfico marcado, ele está dizendo aqui um resumo. Via anaeróbia lática, glicose, sem oxigênio, para tirar o preciosismo, com déficit muito grande de oxigênio. Mas eu tenho que trazer como vem na literatura. Aí nós temos aeróbia, glicose, gordura e proteína, com maior quantidade de oxigênio. Lógico, quanto mais alta a intensidade, menos oxigênio disponível para fazer aquela reação. Quanto mais baixo, ó, mais gordura eu for utilizar. Tudo vai depender de como eu queira utilizar. E outra coisa importante, gente, não é durante o treinamento que vai acontecer a mágica. Então as pessoas perdem a noção de que existe o efeito agudo e crônico do exercício. O agudo é na sessão, é quando eu mando na via lipolítica, ele queimar gordura, fica lá 20, 30, 40 minutos. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, quinto, sexto, oitavo. O que está acontecendo? Na mesma via eu estou condicionando a via. Então não basta subir só
o metabolismo. O metabolismo subiu, o corpo está gastando mais energia. Eu vou buscar energia. Ele pode buscar do músculo, ele pode buscar do adipócito, ele pode buscar do glicogênio. Quem vai direcionar ele buscar de um ou outro e condicionar ele é o treinamento na via lipolítica, se eu quiser buscar gordura. Se eu quiser buscar glicose, eu vou condicionar. Uma pessoa que corre todo dia, ele está condicionado na via aeróbia glicolítica. Então, toda vez que o corpo precisa de energia, se ele está condicionado, ele vai buscar nessa via. E é por isso que quem trabalha em alta intensidade, olha aqui agora, quem corre, quem faz em alta intensidade, acumula gordura na região abdominal. Quem trabalha em alta intensidade perde mais massa magra do que massa gorda. E isso não sou eu, isso é ciência. Né? Agora, vamos lá. Eu tenho que primeiro, para identificar se eu vou fazer lipolítica ou glicolítica naquela fase, eu tenho que entender o que é que eu preciso. Aliás, olha Baladão, em sua homenagem, ó, esse gráfico aqui, esse slide, você me presenteou uma vez, você fez uma apresentação. Esse slide é seu. E eu tenho que prestar homenagem sempre às pessoas que eu gosto e que fazem um trabalho de qualidade. Tá? Aqui, ó. Se eu preciso definir qual é o meu objetivo. O meu objetivo, ó, se é resistência de força, se é hipertrofia ou se é força pura. E eu tenho que definir. A partir daí, entendam que um treinamento aeróbio na via anaeróbia lática, que é com déficit muito grande de oxigênio, eu tenho uma montagem de um treinamento assim, ó. Ok? Duração 41 minutos, intensidade 70 de RPM, frequência semanal, 3 vezes por semana, o gasto calórico em forma de glicose, progressão 2 de incremento. Isso é que chama exercício. Se vocês fazem isso, vocês podem utilizar inclusive qualquer etapa do ciclo menstrual que vai dar certo. Ou seja, se você fraciona, se você faz exercício físico, agora você faz atividade física e não sabe que via, não sabe qual é o combustível, não sabe quais são as reações do corpo para aquele estímulo, aí fica difícil. E isso é força dinâmica. E eu vou montar as duas capacidades, ó, veja que aqui o gasto calórico dessa intensidade é, ó, glicose anaeróbia, que vai gerar ácido lático, certo? Agora veja esse outro exemplo. Duração. Trabalho de aeróbio. Ó, treinamento aeróbio. Qual é o objetivo? Queimar a via aeróbia lipolítica, 50% da reserva. E aí eu verifico aqui o gasto calórico, 364, calculado. Lipólise, 2 de incremento. Não daria para colocar as duas capacidades no mesmo dia, 41 e 46 minutos. Porque sessões longas de treinamento aumentam a concentração de cortisol. E cortisol é catabólico. Eu preciso queimar gordura e não destruir massa magra. Mas se você não se convenceu, a gente começa a entender o seguinte, ó, vamos pensar nisso daqui, lá a nível celular. O mTOR. O mTOR, gente, é uma proteína quinase relacionada ao crescimento e desenvolvimento. É um fator, é uma via de aumento de massa muscular, de controle. Na realidade é controle. O mTOR, ele pode provocar, ele é ativado quando ele está no ambiente anabólico e é desativado quando ele está no organismo está catabólico. Ó, mas antes de falar do mTOR, eu quero falar disso daqui. Se eu não conseguir passar, isso é um resumo. Na certificação eu tenho todos os detalhes que eu estou passando, inclusive, para o pessoal que vai fazer a certificação em Goiânia, Curitiba e Porto Alegre, esse ano. São as novas, as construções melhores dentro da fisiologia, o que tem de coisas recentes, né? Então, primeiro eu tenho que entender essa nossa amiga enzima, a MPK, ou seja, adenosina monofosfato quinase. Então veja bem, sabe para que ela serve dentro da célula? Ela regula, ela mantém o equilíbrio, se tem muita energia ou pouca energia, ela controla a energia da célula. Por exemplo, se eu estou com o organismo devendo energia naquele momento, ela vai procurar, ó, desses mecanismos todos para gerar energia para continuar e não morrer o indivíduo da célula. Então, ó, ela pode buscar aqui o metabolismo da mitocôndria, ó, é um mecanismo oxidativo, a autofagia vai perder isso aqui, porque ela precisa gerar energia de alguma coisa para manter a célula viva.
ela pode usar o mecanismo da gordura, ela pode melhorar o mecanismo da glicose. O que é que ela faz normalmente? Se o corpo está precisando de energia... Rapidinho, avisa o pessoal que em 1 minuto essa live vai encerrar e a gente vai iniciar outra para dar sequência. Por quê? Porque é 1 hora. que Ah, é? Aí Já tá tá- dando 1 hora. Isso. Aí a gente Ó, vai dar encerrar, sequência. eu vou continuar na sequência, que é 1 hora aqui na live. E eu quero explicar Vai isso aqui encerrar, a gente direito. vai iniciar outra de imediato. No mesmo, assim que encerrar, vocês vai iniciar de imediato. Não sai disso aí. Então a MPK, ela controla muito, se tem energia, ela diminui a ação, ou seja, não precisa puxar mais nada. Ela vai fazer o quê? Gênese, armazenar energia na célula. Se está faltando energia para o corpo, ela vai buscar energia. Então ela controla a energia da célula. E se ela controla, se eu estou num ambiente anabólico de muita energia, ela não precisa tirar de lugar nenhum. Consequentemente, vai conversar com quem? O mTOR. Lá na função dele, ele só vai ficar ativado se tiver sobrando energia. Aí ele é ativado. Aí você vai dizer, poxa, mas que tipo de energia? Aí eu vou gastar um pouquinho da área da nutrição. Vamos entender o seguinte, vocês vão ver que para poder ativar mais o mTOR, para ele ajudar na construção muscular, eu preciso ter proteínas, ingestão de proteína de alto valor biológico e mais ainda indicado, arginina e leucina, que são os mais indicados. Vai encerrar em 15 segundos. Vai encerrar em 15 segundos e aí a gente começa. A gente vai finalizar essa e começar uma nova. Certo. O tempo de 1 hora, avisa o pessoal. Então, a gente vai encerrar, ele está falando que vai encerrar daqui segundo e vai iniciar uma outra, que eu quero explicar isso aqui do Na mTOR. mesma hora. Exato. Tá bom? É assim, encerrou. Encerrou. Eu vou compartilhar. Show. E agora eu vou entrar em live de novo. Galo, teve sequência de pergunta, Tá, legal. porque ele perguntou o seguinte, Mas eu já estou respondendo a ele aí. tá? Entrou de novo. Tá. E aí, Nesse pessoal? período para uma mulher que quer emagrecer, né? Mas Ou, deixa eu terminar essa aqui. Eu não terminei. Vou lá. E aí? vamos lá, voltando. Voltando. Todo mundo aí? Espera um pouquinho o pessoal voltando. E aí? Então chegou aí? Foi embora? Tá entrando, o povo tá entrando. Tá entrando de novo? Vamos lá. Tá entrando. Tiago, personal de Bonfim, mandou pedir um alô para Bonfim. Alô, Bonfim, Thiago, personal, Terra de Alain Bonfim. terra de Alanzinho, Alain Bonfim, que trouxe um queijo sensacional para mim. Até rimou. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar? E aí? Dê ok aí, quem está ativo aí. Tá Oi? O pessoal tá entrando mais. Tá entrando? Eu vou voltar a explicar isso aí. Show. Vamos lá. Pronto? Vai? Continua. Então, pessoal, revisando, ó, quando a gente fala em treinamento concorrente, é aquele que está concorrendo com as mesmas substrato ali, certo? Tem gente que fala pontual, mas o sistema é fechado, o sangue circula, não vai ficar preso num lugar só. Então é essa com relação a isso. Por quê? Porque se eu estou utilizando o mesmo substrato, ou seja, glicose, tanto na glicose anaeróbia, que é a força dinâmica, e a via glicolítica, que é a via aeróbia oxidativa glicolítica, e é chamada de glicolítica, lítica é quebra da glicose para gerar ATP, na presença do oxigênio, o produto final é o piruvato, não é o lactato. Então aí a gente começa a entender o seguinte, para crescer eu tenho que estar em um ambiente favorável, anabólico. Se eu entro com treinamento aeróbio na via glicolítica, glicose, e faço força dinâmica no mesmo dia, eu estou destruindo. Ponto. O que eu falei da aula passada, da live passada, foi que se eu estiver fazendo força dinâmica, é treinamento aeróbio na via lipolítica. Ok? E por conta disso, a gente procura
também no processo de recuperação com a via lipolítica, ter benefícios no ganho de massa magra. Então aqui, eu parei nesse mTOR que eu vou fazer a revisão. O que é o mTOR? Uma proteína quinase relacionada ao crescimento e desenvolvimento da célula, participando dos processos anabólicos e catabólicos em geral. Isso você tem que estar atento. Ou seja, tem forte relação com o ganho de massa muscular. Quando se verificou isso a nível celular, a gente tem que primeiro, antes de buscar outros marcadores, né, outras reações, vamos fazer o simples. Quem quiser se aprofundar depois vai estudar, né? Vai procurar uma pós, vai procurar certificação, vai ler sobre o tema. Eu só estou dando uma base, um resumo para vocês entenderem, para não ficar se preocupando com determinados nomes. A MPK, primeiro, ela controla a quantidade de energia que está na célula. Se tiver pouca, ela vai recrutar, vai pedir ou do glicogênio de alguém, do músculo ou da gordura. Ela vai procurar fazer isso. Em resumo é isso. Se tem demais, ao invés de buscar e permear, vai sobrar. Se sobra, vai armazenar em forma de gordura. Então ela é que vai sinalizar e vai estimular para ficar catabólico ou anabólico o mTOR. Ok? Se sobra energia, o mTOR está ativado. E aí eu tenho, ó, mTOR C1, desempenha o papel de regulação de todos os processos, portanto, controla o equilíbrio entre anabolismo e catabolismo em resposta em condições ambientais. Ambientais, ou seja, significa dizer que tudo que se passa por mim fora, o nível de estresse vai influenciar nisso aí. E aí, ó, crescimento e regulação do metabolismo. E o mTOR C2 vai controlar a proliferação, sobrevivência celular. E tem a ver com a MPK. A MPK. Esse complexo M2 envolve a regulação de metabolismo de glicose, lipídios, tecido adiposo, muscular e hepático. Ou seja, é onde ele vai buscar. Se tiver faltando aqui, ele não vai ativar, ele não vai aumentar a capacidade de produção de proteínas contráteis. Ok? Então aqui eu coloco para vocês, está em inglês, mas o que eu falei sobre intensidade de exercício e otimização aqui do processo através do que? Estimular essa via do mTOR. Um resumozinho, ó. Vejam bem, eu tenho atividade aeróbia e resistência. Resistência aeróbia, ó, vai aumentar o que? O grau de fadiga, vai diminuir a produção de força, vai diminuir a ativação das fibras do tipo 2, que é a que mais hipertrofia, vai comprometer aqui, ó, resistência, vai diminuir a resposta anabólica, não é? Vai diminuir, ó, a ativação do mTOR C1 e por conta disso vai diminuir a ação de quê? Da hipertrofia. Então, sessões longas vai fazer isso. Isso não é nenhuma novidade, que vai catabolizar mais do que anabolizar. Por outro lado, se a intensidade for mais alta, ó, vai ter aumento da depressão do substrato. No caso, quem está falando seria a glicose. Glicogênio vai aumentar o recrutamento, aminoácido, massa muscular, vai diminuir o anabolismo e vai acontecer a mesma coisa, não vai hipertrofiar. Se eu aumento o volume de treino, também a mesma coisa vai acontecer. O meu objetivo não é estimular o mTOR? Então, para estimular o mTOR, a primeira coisa que eu tenho que ter é alimento certo. E fazer o trabalho sem ser concorrente, porque aí eu vou utilizar, aí eu vou ganhar massa. Então aqui eu procurei trazer alguns fatores que aumentam, né, a via do mTOR, ou seja, estimula a aumentar a massa muscular. E aí estão vendo, ó, fatores ambientais capazes de estimular ou reduzir a via de sinalização dos alimentos. 2, não ficar longos períodos em jejum. Lógico, entra no ambiente catabólico, não vai ativar o mTOR. Consumir adequadamente proteína. E aí a gente pensa que tipo de proteína? Ou seja, as proteínas de alto valor biológico, né? Então, e aí é que mais, uma das que mais pesquisaram que estimula a leucina, o que no BCAA tem, que é uma cadeia interessante de ser utilizada.
ingerir adequadamente ácidos graxos insaturados, ômega 3. O ômega 3, gente, ele funciona no organismo como um anti-inflamatório. Se eu estou treinando pesado, se eu estou provocando microlesões, eu vou ter aumento da concentração de cortisol. Cortisol é catabólico. Deixa o ambiente catabólico, vai diminuir a ação do mTOR. Então entenda o seguinte, não é a nível só, toda a resposta a nível celular tem a ver com o que a gente faz externamente a ela. Então entenda que se eu coloco o ômega 3, eu reduzo o processo inflamatório. Reduzindo o processo inflamatório, eu reduzo a concentração de cortisol. Ok? E aí o meu ambiente fica mais anabólico do que catabólico. Outra, assim sendo, alimentação saudável, com uma série adequada, personalizada de exercício, garante o estímulo do mTOR. Perfeito. Trabalhar na via lipolítica, não competir com o glicogênio, da via anaeróbia lática, e não esquecer isso aqui, Não adianta eu pegar uma pessoa estressada para pensar em trabalhar força dinâmica. Se a pessoa não dorme, ela está no ambiente catabólico. mTOR nem está dormindo lá. Não vai acontecer nada, não vai otimizar nada. Eu fiz muito rapidamente esse resumo. Lógico que tem muito mais coisas sobre isso. Mas é só para não deixar de responder algumas perguntas e acrescentar mais algumas coisas com relação a isso. Então, assim, um aluno perguntou, professor, e o mTOR? Ele disse, você sabe o que é mTOR? Pô, mas isso aí é novo. Disse, rapaz, novo não é. Descobriram, assim, começaram a ver a nível celular. Mas se você entender o comportamento hormonal, anabolismo, catabolismo, homeostase, você vai ver que nem tem nenhuma reinvenção da roda. Quer ver uma coisa? O que é que baixa? Por exemplo, a ativação do mTOR. Além de ter trabalhos de longa duração, de intensidade muito alta no que diz respeito ao treinamento aeróbico, né? O volume de treino anaeróbico mais vai diminuir essa ativação, álcool vai diminuir esse tipo de ativação. Então a gente tem que começar primeiro a pensar no exercício. Eu tenho que calcular a duração da sessão de força dinâmica, saber qual é a via, qual o combustível, aumentar a ingesta desse combustível, no caso vai ser o carboidrato, aumentar a ingestão da proteína de alto valor biológico, se possível acrescentar mais isoleucina, que é um ativador do mTOR, certo? E trabalhar em recuperação o tempo todo. Repetindo, sessões longas de treinamento diminui a ativação do mTOR, ou seja, aumenta o catabolismo, aumenta a secreção de cortisol, inibe testosterona, inibe GH, o processo de recuperação e construção vai ser diminuído. É uma sequência, a fisiologia. Eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, que eu vivo o dia todo isso. Não tem mistério, não tem receita mágica, entender a fisiologia, a bioquímica, vocês vão embora. Agora, falar numa linguagem que todo mundo entenda. Ok? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E as perguntas foram muito bem elaboradas, gostei das perguntas, aí eu estou esperando. Tem mais algum aí? Quer responder algum aqui? Deixa eu ver. Quem entenderam aí, deu ok se entendeu o que eu estou falando. É para gerar uma polêmicazinha também. Show. Quem entendeu pede para dar ok, quem tiver alguma dúvida... Então vamos lá, agora eu quero saber aqui, quem entendeu dá ok para mim. Para a gente finalizar a live. Para finalizar a live. Quem entendeu, levante a mão, ou o dedo. Pessoal, deixa eu ver. Entendeu? Como é que tá aí? Quem não entendeu, manda a pergunta. Então veja bem, agora... E para emagrecer? Então, emagrecer é um processo simples. Emagrecer é perder gordura, manter ou aumentar a massa magra. Então, visando bem aí, eu preciso avaliar o meu aluno. O meu aluno está dormindo bem? Primeiro ponto. O VO2 dele está acima de 42? Segundo ponto. Como é que está a pressão arterial e a frequência de repouso dele? Ele tem risco de desenvolver doenças arteriais coronarianas? O nível de estresse, ele está dormindo? Se ele está dormindo, a gente começa a trabalhar. Se eu estou pensando em dois componentes, aumentar a massa magra ou manter a massa magra, eu tenho que trabalhar e não ter concorrente naquele dia. Vai em contrário. Então entenda assim, eu aumento o metabolismo aumentando massa magra. Perfeito? Beleza.
Eu tenho que direcionar meu foco para aquilo ali. Se eu quero perder gordura, que é o outro componente, eu preciso fazer um trabalho aeróbico com intensidade de 43 a 56 da reserva, via aeróbia lipolítica. Você pode me perguntar, eu posso usar no mesmo dia? Depende, se você calcular a duração da sessão do treinamento de força e deu lá pelo menos 35 minutos, né? E o do aeróbio deu lá 25, dá para se fazer. Caso contrário, você vai ter que administrar isso. Lipolítica. Numa Lipolítica? análise, via aeróbia lipolítica, ok? Lipolítica queima da gordura. É isso aqui, ó. Essa é a via do trabalho aeróbico que queima a gordura. Essa aqui, ó. Essa aqui, que é de 42 a 56%. Aqui é glicolítica. Lipogordura, lítica quebra. Aeróbico. O treinamento de força dinâmica, gente, eu preciso deixar o meu corpo catabolizando durante a sessão, mas eu tenho uma duração específica, é calculado. Não sei se vocês aprenderam, eu quantifico na certificação. Quantos minutos do treinamento aeróbico, quantos minutos do treinamento de força. Mas não vai ativar PGC1 alfa? Eu vou entrar aqui num determinado momento, veja bem. Primeiro você tem que entender, o pessoal tem que entender o que é uma via aeróbica. Não vai ter ativação de catecolaminas? Eu estou vendo aqui, ó, não vai ter ativação de catecolaminas. Qual a intensidade que você está falando? Qual é o tipo de atividade, aeróbio ou anaeróbio? Entenda que é uma coisa simples assim, ó. Se eu estou tirando muita energia do meu aluno, o meu corpo vai precisar repor essa energia. Se eu não tiver, e durante o treino, e após o treino, reposto isso, numa rapidez mais interessante, ele vai perder massa magra. E perder massa magra diminui o metabolismo. Tá? Então, assim, atenha-se da seguinte coisa, assim, a seguinte situação. O ambiente tem que estar mais anabólico. O que é um ambiente mais anabólico? Um ambiente que tem testosterona sobre cortisol maior. Tem que estar sempre. Para testosterona estar maior do que cortisol, eu preciso ter uma quantidade de carboidrato alta na ingestão. Para ativar o mTOR, eu tenho que estar com um processo excedente, ou seja, mais energia do que menos energia. Então, logo após o treinamento, eu preciso ter a ingesta de proteína adequada, de fácil absorção e mais o carboidrato. Então, assim, pense cortisol catabólico, testosterona que inicia a reação toda, e os adrenérgicos de forma geral, porque a adrenalina e noradrenalina são hiperglicemiantes, por quê? Porque o corpo está precisando de energia de alguma forma, porque estão tirando muito rápido dele. Quando eu trabalho com intensidade baixa, eu não preciso disso, tanta adrenalina, porque eu tenho o GH para trabalhar com isso, para mim. Então pense, cortisol está alto, o ambiente está catabólico, não vai crescer nem rezando. Se eu estou pensando em emagrecimento, eu tenho que pensar em manter a massa magra ou aumentar e reduzir a gordura. Para reduzir gordura é treinar na via aeróbia lipolítica. Para ganhar massa magra, eu preciso fazer um estímulo de força dinâmica, né, numa via anaeróbia lática, recrutando maiormente a fibra do tipo 2A e 2B, intervalo de recuperação entre as séries 1x2, porque é a série da via anaeróbia lática, certo? Tempo de recuperação de 38 a 48 horas, seleções de grupamentos musculares. Então, se eu penso em emagrecer ou hipertrofiar, eu preciso deixar o meu metabolismo ativo. Se eu tenho maior concentração de cortisol, o meu metabolismo vai ficar catabólico, eu vou perder massa magra, ele vai diminuir o metabolismo. Eu não vou crescer nem rezando. Então entenda assim, ó, se eu quero pensar em queimar gordura, via aeróbia lipolítica, não tem negociação. O que vocês podem ter ouvido é o seguinte, algumas pessoas dizem assim, mas tudo bem, eu posso fazer um trabalho de alta intensidade, que eu vou gastar mais energia, eu posso não gastar a gordura ali naquele momento. Mas na recuperação do metabolismo basal, na câmara de compensação metabólica, eu vou queimar gordura depois. Não vai assim não. Sabe por quê? Porque esqueceram de condicionar a via.
Se eu não condiciono a via lipolítica, ou seja, das várias sessões organizadas na mesma intensidade, ou dentro dessas intensidades de 42 e 56, o meu corpo não vai condicionar. Então, quando eu saio de um treinamento e ele procura, ele vai onde ele está condicionado, na via glicolítica. Como tem pouco glicogênio, né, não tem como armazenar, ele vai fazer catabolismo proteico. É por isso que o cortisol fica em alta. Então, quer ganhar massa magra, quer emagrecer, é treinar força dinâmica, respeitar os intervalos, ir até a exaustão, certo? Números, setores de treinamento, blocos de treinamento, outro. E treinar na via aeróbia lipolítica. Não entre para trabalhar com a glicolítica. Agora está aí a explicação. Entendeu aí agora? Legal. Ó, quem foi que estava com essa dúvida aí? Foi o Andrigo. Andrigo, ó, vou fazer até um coração para você, Andrigo. Andrigo, as perguntas que você me fez foi uma pergunta sensacional. E eu digo, Andrigo, ó, muitas vezes as pessoas se confundem bastante, porque tem muita coisa que vem jogado na cabeça da gente. É uma informação de um professor ali, de outro, e às vezes não dá tempo de filtrar. Andrigo, eu tenho 60 anos, Andrigo. Eu estudei e continuo estudando. E mais, ó, o que é mais gratificante, Andrigo, é quando eu tenho a participação de pessoas, de profissionais como você, que procura a melhor qualidade, tirar as dúvidas, não ter medo da dúvida. Não é à toa que você foi aluno do meu grande amigo, filho, Rodrigo Balandan. Vamos lá, a última pergunta. Última pergunta. A live que foi Hein? sobre... Última pergunta para finalizar a live que foi sobre o sistema. Vamos lá. Última live sobre o sistema. Última pergunta. Qual foi a pergunta, meu Deus? Aqui, ó. Fazendo o sistema Gauss Systems, tem que ficar afiliado ao programa com alguma taxa anual? Então, é assim. Terá que... Isso é uma pergunta que é que fugiu um pouquinho do tema, mas assim, ó. Responde aí. Pessoal, olha só. A pergunta foi o seguinte: se eu tiver credenciado pela Galo Personal System, ou seja, fez a certificação de 8 meses comigo, para usar essa certificação, eu preciso pagar um licenciamento para isso? Não. Você certificou, você ganhou a certificação, você está lá responsável e habilitado para trabalhar no método customizado, que é o método que eu desenvolvi, certo? E por conta disso você pode fazer e vai ter benefício, ganho. Agora, se você quiser ser um licenciado, o que é um licenciado? O licenciado é a mesma coisa que você faz, mas você vai usar determinadas metodologias com um nome específico. Por exemplo, na certificação nós temos a reprogramação metabólica ou programa peso, programa de emagrecimento saudável orientado, que está dentro disso. Para você entender isso, você tem que saber a certificação. Aí você vai simplesmente dizer, não, eu quero também trabalhar com o Gluteum Max. O Gluteum Max é um programa de redução e quase eliminação das celulites em 12, 20 sessões de treinamento, né? Também ciência. Aí você usa ali. Ah, eu quero o distensionamento da coluna e realinhamento postural. Vai usar esse outro produto nosso. Aí você diz assim, não, eu também quero o realinhamento patelar para diminuir ou evitar a condromalácia, dor no joelho, a recuperação. Também tem isso. Cada produto desse, treinamento customizado, o peso, Gluteum Max, realinhamento patelar, distensionamento da coluna, ele tem os nomes específicos e tem a forma de cobrar. Para você ser um licenciado, você tem que estar habilitado a fazer toda essa metodologia. É testado, avaliado, sabe fazer, e o valor que você vai ter que colocar para ser um licenciado, que é uma coisa nova, foi desenvolvido por mim. Então assim, avaliação, R$300. Uma prescrição cardio, mínimo, uma planilha de 10 sessões de treinamento, 12 sessões, R$700. Ah, uma planilha de treinamento de força, uma programação de 20 sessões, R$800, para você não ir até o cliente. Se você quer mais, ou seja, a sua participação, o atendimento, você cobra a aula em cima disso. Então assim, para ter direito a usar toda a metodologia com os nomes e com o valor,
você vai pagar a licenciamento. Aí você tem lá, licenciado pela Galo Personal. Ok? Vamos falar um pouco das certificações, Agora, das datas. também a última dos dúvida aí, o estados. pessoal da certificação. Gente, ó, esse ano é o último ano, eu sempre falei que não ia fazer mais, mas é o último ano mesmo. E está todo ele atualizado. Inclusive, se vocês já viram que tem algumas coisas que eu não tinha falado para vocês. Mas essa certificação eu vou fechar, como é a última, é chave de ouro. E eu vou falar as cidades que estão oferecidas. É Goiânia, que no final desse mês eu começo. Quem é de Brasília, 30 de março, né? Hein? 30 de março, Goiânia. começa, vocês procurem lá se inscrever. Eu tenho Curitiba, que eu começo dia 13 de abril, e tenho Porto Alegre, que eu começo dia 27 de abril. Então, assim, quer mudar a sua forma de ser, quer ser um personal de sucesso, de qualidade, e ganhar realmente dinheiro, porque também ensina a parte do personal business, gestão e marketing, tá? Você tem aí agora, porque esse vai ser o último ano de Galinho fazendo essa certificação, tá bom? Eu quero agradecer a você, Andrigo, Reforça as datas. valeu mais ou menos, valeu, e continue mandando perguntas, são perguntas como a sua que interessa e enriquece a nossa live. Reforça as datas. As datas da certificação: Goiânia, 13, Goiânia, 30 e 31 de março. Começa com Curitiba, 13 e 14 de abril. Porto Alegre. Porto Alegre, 27 e 28 de abril. As inscrições já estão abertas aqui no site. As inscrições estão lá no site. Está lá todas as informações. Quem quiser entender sobre a certificação, tem um videozinho logo na primeira página que eu falo de cada módulo, como é que funciona. Ok? Aguardo vocês lá para inscrição, e qualquer dúvida e pergunta, façam de novo, façam como o Andrigo fez, mande as perguntas, questione a respeito, Inclusive manda sugestões de das tema novas para a lives. gente fazer das próximas lives. Show. Sugestão, tá? E aí eu já tenho algumas pessoas pedindo para falar sobre a mulher na menopausa. Mas vamos ver o que é que precisa. Hoje eu falei de vários temas, inclusive aproveitei, me empolguei. Eu acho que foi porque meu filho de espiritual, o Rodrigo Baladã, estava aí. Aí eu fico feliz com Deus. Deixa eu te falar uma coisa que depois da live a gente vai botar uma enquete para as pessoas colocarem os temas que elas querem aprender. O meu diretor está dizendo aqui, depois da live, que ele vai colocar Está finalizando agora. está finalizando, vai colocar lá Uma enquete. enquetezinho para vocês colocarem e fazerem as sugestões do tema. Sugestões de temas. Ok? Pra gente fazer as próximas horas. Meu diretor, tá bom aí? Show de bola. Manda um abraço e despede. Então agora, para finalizar, vou lhe dar um exemplo de um exercício ou de um estímulo na via anaeróbia alática. Nhelvis, vem aí. Vem, Nhelvis, mostra aqui de novo. A Barbie não deixou. Vem, Nhel. Não quer, desistiu, ó, ficou encabulado hoje. Não finalizou. Um abraço, pessoal. Beijo. Nhelvis, venha, Nhelvis. Venha, vem. Aqui, anaeróbio alático aqui. Beijo para vocês. Ó, esse último eu não vou compartilhar. Vou salvar, porque o primeiro está compartilhado. Acho que se eu compartilhar esse, eu perdi o primeiro. Ah, é? E o primeiro... Essa é a segunda etapa? Isso. Isso, guarda aí. Entendeu? Aí eu vou salvar, porque a gente, como eu filmei aqui, a gente aproveita o material depois. E aí o cara deu o que lá? A gente... Você já tem importância desse cara? É isso que eu falei pra ele. Não, mas ele não fez assim depois, fez agora Não, sim. ele falou agora sim, tá? Mas não é bom ficar falando o nome dele, não. É, já deu Não, tudo, mas eu não. tive que dar uma moralzinha pra ele também. Eu dei uma sangrada nele e deu uma merda. Vou fazer um café, uma xícara. Você mandou, pô, assim, eu falei, calma, eu tava aqui, calma. Olha, Calma. essa turma eu conheço, essa turma eu domino. Essa turma eu sei como é que eu bato e depois eu alivio. Quero ver com todos os nomes científicos, leves. Era isso que era que deu a resposta. Aí no final ele, agora eu vi a explicação, agora sim. Pô, esse cara é chato pra homem. Mas sabe o que é? Eu sei de onde vem. O Rodrigo Baladã, ele era assim, como eu falei. Ele ia pra sala e aprendia comigo e ia questionar do professor, botar os caras em calça justa. E aí ele tá criando um monstrinho.